Vamos voltar a falar aqui de onde a gente parou ontem, então, tá, meu? O que a gente viu? Ontem o principal ponto foi a emancipação feminina. O que a emancipação feminina fez, cara? Em primeiro lugar, quando a mulher entrou no mercado de trabalho, ela pôde começar a prover sua própria existência, sua sobrevivência. O outro ponto positivo que a gente também foi o controle de natalidade, o controle da sua gravidez, a pílula anticoncepcional. Ela pôde escolher quando ficar grávida, quando se colocar em risco dentro da gravidez. Esse foi o ponto da emancipação feminina, que é algo, cara, te liga, sabe que tá muito claro minha cara, extremamente positivo. Por que é extremamente positivo? Porque a emancipação feminina aumentou o valor sexual de mercado da mulher. No momento que aumenta o valor sexual de mercado da mulher, vão ter que surgir machos ainda melhores para andar com essa mulher. Tu entende esse ponto? E até então, tava tudo bem. Tudo bem a mulher mantendo. Essa é a lógica, né? Quando mais aumenta o valor sexual de mercado da mulher, mais os homens vão ter que aumentar o seu para poder ter essas fêmeas, né? Isso é uma coisa óbvia. Como eu falei para vocês, que a emancipação feminina começa quando? Quando a mulher entra no mercado de trabalho. Quando é que aconteceu isso? Revolução Industrial. Ali começa a acontecer, só que junto com a emancipação feminina, vem mais problemas sociais. E com esses problemas sociais aumenta a opressão generalizada. E mais opressão das mulheres. E aí começa um movimento que deturpou muito essa relação aí, e que é o efeito colateral da emancipação feminina. Qual é ele? O feminismo. Começou com quem? Simone de Beauvoir, que todo mundo acha que foi casada com Sartre, mas não foi casada porra nenhuma. Meu, a Simone de Beauvoir, óbvio, era o caso do Sartre, os dois ficaram juntos a vida toda, né? Mas não tinham família, não tiveram filho, nunca casaram, nunca fizeram nada. E a Simone de Beauvoir, ela comia as aluninhas dela e levava pro Sartre comer. Porque o Sartre era um feio do caralho, um baita de um beta, tá ligado? Então, tipo, não tinha mesmo. Sabe que de vez em quando a Simone de Beauvoir, ela dava pros caras, pros alfa, tá ligado? Eles brigavam lá e ela dava pros alfa. E aí ela dizia assim pro Sartre: bah, Sartre, assim, ó, tô dando pro fulano lá, mas tô pensando em ti, tá? Tô pensando em ti. Cara, esse betismo do Sartre aí não dá pra aceitar, né, meu? E, cara, e o que foi que o movimento feminista começou a fazer? Vale a pena a gente relembrar aqui nesse momento como é que a lógica dos relacionamentos funcionava. A gente tinha essa mulher que entregava fertilidade e fidelidade, e a gente tinha a figura do keeper, que era o cara que detinha as principais características do alfa e as principais características positivas do beta. E esse casal, ficava junto, ficava junto, ficava junto. Todo mundo era criado num sistema de reprodução social. Todo cara que nasceu numa família que tinha um pai forte, protetor e uma mãe desejável, esse cara queria reproduzir isso também. Ele queria ser um homem forte e queria uma fêmea desejável. Isso sempre aconteceu assim. Isso aí só quebra depois, quando a gente não tem mais um núcleo familiar, que esses valores de reprodução social não são mais passados, mas que nós vamos falar no futuro depois. Era óbvio que sempre existiu nesse mesmo contexto, que um fica com o outro, um fica com o outro, fica com o outro, era óbvio que sempre existiram aqueles alfas desapegados. Esses alfas desapegados, com muito poder, com muito valor sexual de mercado, eles tentavam comer as mulheres com fertilidade e com fidelidade do lado. Só que aquelas mais inteligentes, que tinham mais personalidade, mais tudo, elas não poderiam ceder. Porque se ela cedesse para um alfa desapegado, o keeper não ia querer mais ela. Tu entende? Então essas mulheres com maior valor sexual de mercado não se entregavam para os alfas antes do casamento. Tu entende? O que podia acontecer, o alfa ia casar com ela, enganava, comia, ficava junto, depois separava, o cara comia as amantes, fazia esse monte de coisa, entendeu? Mas ali ela não se entregava voluntariamente, a não ser enganada. Então sobrava pra quem o alfa comer? O resto! Aquelas mulheres que não tinham tanto valor sexual de mercado, que seriam comidas e largadas. E aí não conseguiriam achar um alfa depois, um keeper pra ficar com ela no segundo momento. Tu tem que entender essa dinâmica. Era assim que o mundo funcionava até então. Ou tu acha que o feminismo foi inventado por uma mulher satisfeita com a sua relação? Tu acha que o feminismo foi inventado por essa mulher que tinha um keeper que cuidava dela, dava carinho, amor, atenção, provinha a sua existência e da sua prole? Claro que não, era aquela recalcada que sobrou. A que o alfa comeu e largou, ela ficou recalcada. Cara, isso é uma coisa muito clara. Essas mulheres começaram a fundar o feminismo. Porque tu tem que pensar, meu, que a força da moral é muito... Aí que tá, meu.
Daí de ver essas bestas. Cara, tipo assim, o Freud acertou uma coisa muito certa. O que foi que ele acertou? Existe um instinto que fica em nível inconsciente. Tu tem uma vontade, ela é reprimida pela moral. Mas qualquer idiota sabe. Mas foi ele que disse. Não, ele falou do negócio do inconsciente. Parabéns, ninguém tinha dito que tinha um lugar na mente que era inconsciente. Isso aí foi o Freud que disse, tá? Parabéns pra ele. Mas de resto, não tem novidade nenhuma. Todo mundo sempre disse. Que é o que ele copiou do Schopenhauer. Não tem novidade. Que tá. Se o Freud tivesse hoje um Instagram aqui no Brasil, ele tinha 37 milhões de seguidores ainda. Porque todo mundo acredita nessa história achando que ele é o rei da cocada. Tu consegue perceber, cara, que tudo que eu tô dizendo pra ti aqui no decorrer da última semana, tua família sempre te disse. Tua família sempre te disse com outras formas, né? O homem tem que amar mais que a mulher. Tua vovó não dizia isso? E mulher não se bate nem com uma flor, não seja violento com a mulher, que perde ponto. A mulher é o sexo frágil, cuida dela. Se tu apanhar na rua, tu apanha mais em casa. Ou seja, guri, a virilidade é importante. Briga, enfrenta os medos. Homem não chora. Não demonstra fraqueza sem necessidade. Mulher não gosta, mulher vai te largar, tu não vai poder procriar, tua semente não vai caminhar. Tudo foi passado. Como é que estavam os casamentos antigamente? Tu acha que a noiva escolheu o noivo? Não. Os pais, por experiência, podendo ver o que aquele noivo ia entregar lá no futuro, se era retidão de caráter, personalidade. Eram os pais que analisavam o valor sexual de mercado do noivo. Alguma novidade? E por que os pais sempre foram muito duros com os filhos para criar essa personalidade alfa? Por quê? Porque eles sabem que as mulheres têm essa percepção mais aguçada. Ela sente no ar quando o cara é beta, quando o cara tem baixo valor sexual de mercado. Não é à toa, cara, o homem, a gente era predador, tá ligado? A gente caçava, a gente é o que tinha foco, tem noção de distância. Eu sei que o sol tá aqui desse lado, eu sei que para ali é oeste. Eu sei que ele tá ali em cima agora, é 3 da tarde, eu sei, é natural pra mim. Eu consigo ver aquela ponte, eu sei que tá 3 km daqui de mim. Mulher não sabe essas coisas. Às vezes, meu, dobra aqui a 650 metros. Ela não sabe, ou algumas, né? Não sabe quanto é que é 650 metros de distância. Elas não sabem as coisas assim, meu. Não sabe parar numa cidade e ver, pra onde é que eu tenho que ir. Não sabe, tem que botar o GPS. Tem cara também que não sabe, ok? Mas a mulher é muito maior número. Mas já a mulher tinha outra percepção. Ela era presa. Por quê? Porque ela ficava grávida lenta, os leões, comiam ela. Elas começaram a perceber outras coisas. Ver se o verde de cada planta era mais verde ou não, para saber quais eram venenosos, quais podiam comer. Ver se os tons de magenta das frutinhas vermelhas, saber quais que estavam mais aptas para o consumo, as quais estavam podres e podiam que gerar doença e morte. A percepção da mulher é outro feeling, é o feeling, tá ligado? É o sexto sentido feminino. É aquilo que a gente não explica. Eu tenho sexto sentido. Sexto sentido é isso, cara. Tem a ver com o espírito. Esse nível de percepção imaterial que só mulher tem, homem não tem nesse nível que elas têm. Não tem, infelizmente. A mulher tem essa capacidade de discernir emoções pelo tom da voz, pelos decibéis que tu tá falando, reconhecer diferentes choros. Entendeu? Reconhecer expressões, ela reconhece melhor. E aí quer ver uma parte mais louca que isso, cara? Por que tá? A comunicação, quando ela se dava num poder, no nível oral, da oralidade, as mulheres detinham mais poder. Quando ela passou pra esquerda, aí que tá, meu, pô, isso é tão importante que tu vê o seguinte, ó. A história se divide como... Quando é que a pré-história acaba e vira história? Com o nascimento da escrita. E a escrita o que é, cara? É um símbolo específico que tem um valor específico. Tu soma vários símbolos e ela vai ter um sentido próprio. Cada somatório de símbolos tem um sentido próprio. E ali ele ficou muito material. E ali os homens começaram a dominar a linguagem. Porque daí funciona pro homem. Não é à toa que tu tem as principais obras do mundo são escritas por homens. Tu entende essa loucura, cara? E agora... Como a escrita está praticamente acabando, a gente está aqui falando por vídeo o tempo todo, o poder da mulher volta mais ainda novamente. Tu entende? Meu, é tanta loucura, meu, nesse mundo da semiótica aí, com essas teorias aí, e faz sentido. Essa pra mim faz muito sentido. Muito sentido. É uma viagem legal esse nosso papo aqui, né, meu? Mas é por isso que eu tô há 3 dias tentando responder. Por que a gente tá nessa montanha russa, tá cada vez pior, e as mulheres vão se afundar cada vez mais na solidão e no abandono?
E eu não consigo responder porque a gente começa a viajar. Tá, meu, voltando pro nosso assunto aqui, tá? A humanidade chegou no quê? Nessa figura principal do macho ideal. Qual é o macho ideal? Aquele que consegue ter o melhor do universo alfa e o melhor do universo beta, né? Que a gente chamou de keeper. As mulheres, com a emancipação feminina, conseguiram aumentar cada vez mais seu valor sexual de mercado. Se antes era só beleza e personalidade, agora entra habilidade e conhecimento, entra dinheiro e recursos. Tudo isso aí começa a computar para ela, entendeu? Até porque ninguém mais morre, né? A gente está cada vez mantendo a nossa saúde cada vez mais. O que a gente tem com o feminismo, cara? Aí, te lembra quando eu falei daquela relação ali de homem e mulher, que o keeper encontrava a mulher... Meu, vou pedir uma pausa aqui, vou fazer um reboot no nosso sistema aqui, tá? Eu, conversando aqui, eu achei um método melhor de explicar essa história aqui. Eu falei pra vocês que a gente tem o keeper, né? Que é o cara que é o melhor desses dois mundos, né? O cara tem o melhor das características alfa, o melhor das características betas, tá? Aí, meu, vamos chamar esse cara de homem bonzinho, tá? Bonzinho. E vamos chamar de malzinho os outros dois tipos de hemisférios que a gente tem, quais sejam. O cara que é muito alfa, que ele é completamente desapegado à mulher, tá nem aí pra ela, e o cara que é muito beta, que é o cara que tem medo dessa mulher com valor sexual de mercado muito alto. Entenderam? Então vamos ter na mente aqui, ó. O homem bonzinho é esse cara do meio aqui, tá? A gente tem o alfa e o beta. Esses alfa e beta estão juntos, são os malzinhos, tá? Ficou claro isso aqui? Tá, do outro lado, meu, a gente sempre teve a mulher chamada também de boazinha. Boazinha era 99,99% das mulheres. As que iam casar de branco, virgem com os maridos. É o que a gente tinha até então. Um pouquinho só era aquela que os alfa de cima comiam e abandonavam. Elas ficavam lá sobrando. Essas criaram o feminismo. Quando a gente começa a ter a pílula anticoncepcional em 1960, e com o advento do feminismo, a gente começa a ter o quê? Essas mulheres que sobraram aqui, meu, começam a ter essa política, essa propaganda geral de dizer para as outras mulheres que era muito mais legal dar para os machos como quiserem. Já que elas tinham mais poder agora, elas poderiam também escolher os machos como quiserem, poderiam fazer o que quiserem e dar como quiserem se elas não engravidavam mais. Tu entende? Só que esse cenário ajudou a quem? Ao keeper, que queria casar e ter filhos? A esse que respeitava as mulheres, que tratava bem, tinha carinho, atenção, ternura? Ou aquele alfa lá de cima lá, que comia todo mundo e largava? Quem que esse cenário ajudou? Cara, vou ter que sair do sol, porque eu já tomei um torrão, meu, eu vou ficar urso panda, eu esqueci que é verão, tá ligado? É a primeira semana de outono aqui, o resto do verão, calorão do caralho aqui em Lisboa. Meu, te liga, meu. Por que eu falei que foram aquelas mulheres mazinhas que criaram o feminismo? Porque elas foram aquelas que tiveram que entrar no mercado de trabalho para sobreviver. Elas não tinham escolha, ninguém cuidou delas. Nenhum macho cuidou delas, nenhum keeper cuidou delas. Então elas foram obrigadas a entrar no mercado de trabalho e aí sentiram a opressão daquela merda que era, porque elas estavam cumprindo funções masculinas que não eram delas, começaram a ter problemas masculinos que não eram os delas, que ninguém estava preparado para isso e piraram, né, cara, dentro da sua... do seu desequilíbrio, piraram mais ainda. E aí criaram o feminismo. E aí quando veio a pílula anticoncepcional, começou uma propaganda muito maior. Imagina essas mulheres que agora tinham dinheiro, as outras não tinham. Podiam largar os maridos, as outras não. Porque as mulheres lá do outro lado, elas viviam aquele outro problema, né, cara? Umas encontravam aquele limite positivo entre o valor sexual de mercado do macho e da fêmea, mas outros estavam naquele drop grande ainda. Aquelas estavam infelizes. E elas começaram a fazer propaganda pro outro lado. Aquelas mulheres que iam casar de branco lá com valor sexual de mercado alto, começaram a largar, começaram a dar pros alfa. Que era legal, tava na moda, ela era mulher moderna. Todo mundo quer ser o progressista, entendeu? Todo mundo quer ser o revolucionário, porque a propaganda é muito boa desse lado. Só que na realidade não leva a lugar nenhum. Por que não leva a lugar nenhum? Porque quem é que se fudeu nesse mercado aqui, cara? O keeper. Quem se deu bem, quem foi? O alfa começou a ter mais mulher pra comer e largar. O cara que é mais desapegado tinha mais mulher pra comer e largar. Porque se num primeiro momento, cara, aí que tá, olha só o que eu quero que tu veja, cara. Quando a mulher começa a ter o maior valor sexual de mercado, fica mais difícil achar um macho com valor sexual de mercado da altura dela. Que a mantenha, né, que queira um relacionamento. Porque o alfa tem o mais alto valor sexual de mercado, mas ele não quer se envolver com a mulher. Daí esse keeper, que é o cara que tem que ter um valor altíssimo de virilidade, de força, inteligência e coragem, e ainda esse valor sexual de mercado dele ser abatido pela característica beta, ele ainda fica alto, acima da mulher. Olha como é difícil pro homem chegar a ser esse keeper ideal.
Tu entende que isso por si só já fode a vida da mulher? É o feminismo fudendo a vida da mulher. Por quê? Porque no momento que ela tem maior valor sexual de mercado próprio, e ela não aceita um homem com menor valor sexual de mercado que ela. Que são da hipergamia. Se lembram disso? Ou seja, fica mais difícil encontrar esse homem ideal. E aí ela fica naquela procura, pulando de galho em galho, galho em galho, galho em galho. Ela perde aquela primeira parte do seu valor sexual de mercado que a gente falou, que é beleza e personalidade. E ela, quando ela consegue ter valor, que ela enxerga o que ela perdeu do timing ali, ficou velha. Ficou velha. Esse é o estágio 1. E aí tu vai perguntar, mas por que os homens... E por que é um problema ela se dar conta disso quando ela já tá na decadência? Porque nessa fase o homem tá na ascendência, e quando o homem tem o auge dele, ele pode escolher todo o range de fêmeas anterior a ele. E aí por que ele vai pegar uma mais velha se ele pode pegar uma mais nova? Ah, porque ela tem mais valor sexual de mercado, de sei lá, do que quiser inventar, qualquer personalidade, blá, blá, blá. Pouco interessa pro homem, ele tá no auge dele. Agora ele vai querer mais nova, ele não vai querer mais velha. O homem sempre vai querer a mais fértil. E a mulher sempre vai querer ter filhos. A que diz que não quer ter filhos, ela tá mentindo, ela é incompetente ou é dodói. Não tem escolha. Porque a perpetuação da espécie é o fundamento da gente daqui, tá ligado? A não ser que ter prole significa a morte dela. Ela não quer. Mas tirando esse aspecto, não tem. E é por isso, cara. Aí que tá, meu. E é por isso. Aí que tá. Agora eu vou falar uma coisa mais. Meu, aí que tá. Nosso assunto aqui vai ser tudo ladeira abaixo agora, tá? Ladeira abaixo. É pílula vermelha de 5 em 5 a partir de agora. Cara, o trabalho pra mulher é uma brincadeira. Como assim, Gorda? É uma brincadeira. A mulher brinca de trabalhar. Mulher, quando procura uma profissão, procura algo que se comunique com o meu eu, que se comunique com a minha alma, que se comunique comigo. Homem trabalha com o que aparece, cara. Homem junta aquelas latinhas lá, ó. Homem troca fio, entra no esgoto, pega carvão na mina, passa agrotóxico. Mulher não faz essas coisas, mulher brinca de trabalhar. Por quê? Porque a mulher não tem o peso do trabalho, o peso social da entrega. De ter que prover, ser o keeper. Não tem mulher keeper. Tu nunca vai ver um filme, um livro de alguma coisa. A mulher não tem o dever moral e social de sustentar o seu marido. Tu entende? O homem tem isso há 300 mil anos. Se uma mulher larga o trabalho pra ser mãe, o pai e a mãe bate palma. Pô, que legal. Pô, aí tu foi, ó. Parabéns, joinha. Se o cara larga de fazer isso, cara, tu tá maluco? Tu entende o nível dessa loucura? E aí o keeper passa a não ser valorizado. E aí fica pior, meu, só vai ficar pior nesse assunto. Porque daí, o que o feminismo começou a fazer? Essa grande lavagem cerebral, dessa grande TCC global que a gente ouve. TCC é terapia cognitivo comportamental, né? Que é uma lavagem cerebral. Que eles querem achar que tu é um macaco de laboratório e ficou te fazendo tu ter comportamento, de tanto fazer, tu acaba engatando a mesma coisa. O que eles fazem contigo, meu? Eles começaram a dizer que todo comportamento que era alfa, do espectro alfa, é negativo, é tóxico. Tudo. Ser viril, ser forte, ser inteligente, ter posição, falar alto com alguma coisa, não gostar de se posicionar, é tóxico. Ou seja, eles estão acabando com todo o alfismo da coisa. E aí sobra quem para as mulheres? Só os betas. Não sobra nem o alfa, nem o keeper. Sobra só o beta. E o beta é o relacionamento tóxico que essas mulheres reclamam hoje. Por quê? Porque o cara é inseguro em relação à sua parceira. É o cara inseguro no relacionamento. É um cara fraco. É o cara que tem medo, não consegue falar. E aí quando ele tá inseguro, ele faz o quê? O que o homem é? Inseguro e violento. Bate na mulher. E aí vem o relacionamento tóxico, os ciúmes, o cárcere, tudo isso. E tu já te perguntou por que tem essa propaganda globalista mundial em relação ao feminismo? É o mesmo motivo que tem uma propaganda globalista mundial em relação ao homossexualismo. Por quê? Porque quem não tem filhos, querido, quem não tem um marido, não gasta com fralda, não gasta com colégio, não gasta com Unimed, não gasta com hipogloss, não gasta consigo, consome mais. Quanto mais triste tu é, mais tu tem que suprir esse teu vazio com coisas. E aí a mulher aí que tá, meu, soma esse vazio existencial, esse monte de problema de começar a cumprir funções de homens, com desequilíbrio feminino e a hipergamia feminina, a mulher deixa de ser interessante e passa a ser interesseira.
Quando ela chega no relacionamento com o homem, ela vem com uma lista de coisas que o homem tem que cumprir. Não, tu tem que saber cozinhar, saber fazer isso, fazer aquilo, blá, 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 e passear tal dia, me comer tantos dias, eu tenho que gozar 3 vezes por dia, assim. Tem uma lista. Em vez dela procurar um macho que chega pra ela, um macho que a satisfaça, ela impõe uma lista a qualquer parceiro. Tu entra no relacionamento e vê a mulher com uma lista. Ah, tem que fazer isso, é um contrato de um acordo que tu tem que cumprir. E coisas que a favorecem, parece que é um direito natural dela, e coisas que te favorecem ao homem, parece que é uma opressão à mulher. Então tu entende a loucura que a gente chegou, meu? O beta passou a não existir tanto beta para suprir o valor da mulher, depois o beta passou a não ser valorizado, depois o alfa passou a não ser valorizado, só sobrou o beta. As mulheres hoje querem esses caras do cabelo verde aí, raquítico, do bigodinho fininho, 20 anos de bigodinho fininho ali, uma tatuagem estranha. Não faz sentido, tá ligado? Não faz sentido. Então todos esses stories, todos esses destaques, cara, foi pra responder aquela pergunta que me fizeram semana passada. Por que as mulheres estão cada vez mais sozinhas, mais solitárias? Por que não existe mais homem de verdade, como alguém falou ali pra mim? Por conta disso, cara, foi construída uma cilada. Uma cilada. Qual é a cilada? Tudo que a mulher quer, deseja, parece que é um direito natural dela, e tudo que o homem quer e deseja parece que é uma opressão feminina. Uma opressão masculina das mulheres. Se antes o cara entregava força, inteligência e coragem e queria a segurança sentimental da mulher, hoje ele recebe em troca uma lista de metas a cumprir. Quem é o louco que vai entrar nesse relacionamento por livre e espontânea vontade, cara? Quem é o louco que vai entrar num relacionamento desse? Ainda mais que vai ser tido pela sociedade como machista. Se o cara entra e fala mal disso, é tido por machista. Eu tô falando pra vocês algo aqui, cara, que é um tabu. Tua avó já te falou, tua mãe já te falou, teu pai, todo mundo já te falou isso de uma outra forma, né? Mas só que eu te falei aqui, todo mundo já falou, que é um tabu. E aí vai ter gente que acha que eu não, Conrado é machista, Conrado é misógino. Não sou, cara, tá? Encerramos esse assunto aqui. Vou abrir aqui perguntas, quem quiser perguntar pergunta também eu respondo, tá? Vou curtir o resto de Lisboa, né? Com a estátua do D'Artagnan lá em cima, que foi o rei da França, que morou aqui em Portugal.